Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre lógica digital. Vamos introduzir o conceito de lógica digital por meio da explicação básica de portas lógicas e nós vamos tratar sobre as principais portas lógicas, que são as portas AND, OR e NOT. Ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham aprendido o conceito de porta lógica, que vocês tenham entendido o funcionamento das portas lógicas básicas AND, OR e NOT e que vocês tenham entendido e aprendido a desenhar tabelas verdade. A gente sabe que o computador é uma máquina digital binária projetada para manipular informações apenas por meio de zeros e uns, que são os bits. Se você não sabe o que são os bits, tem uma aula sobre bits aqui no canal, vou deixar link para você aqui na descrição do vídeo, e tem aula também sobre o funcionamento do computador. Os sinais elétricos que são emitidos no computador possuem intensidades de tensão diferentes. Essas intensidades de tensão são variáveis, não são fixas. E são essas diferenças de intensidades que dão origem aos pulsos 0 e 1. Nessa figura nós temos um exemplo de um sinal binário. Notem que nós temos duas faixas de tensão nessa figura. Nós temos uma faixa que vai de 0 a 1 e uma faixa que vai de 2 a 4. E no caso deste exemplo, quando eu tenho um valor de tensão oscilando entre 2 e 4, isso é interpretado como um bit 1. E quando eu tenho uma tensão oscilando entre 0 e 1, eu tenho o bit 0. O computador possui centenas de milhares de dispositivos chamados transistores. Os transistores têm muitas funcionalidades, como amplificação de sinal, como chaveamento de sinais elétricos, e também são estruturas básicas de armazenamento. Por meio dos transistores, a gente consegue fazer operações, que são determinadas por meio dos circuitos digitais. Esses circuitos digitais são formados por elementos capazes de manipular as grandezas binárias, os bits. E esses elementos que compõem esses circuitos digitais são as portas lógicas. Então a porta lógica nada mais é do que um dispositivo, um hardware, que vai pegar uma ou mais entradas, vai fazer alguma operação e vai devolver uma saída. As entradas das portas lógicas e as suas saídas podem ser colocadas explicitamente em uma tabela, que vai mostrar para a gente todas as combinações de zeros e uns das entradas e os valores das saídas. Essa tabela, que mostra os valores da saída em função das entradas, é chamada de tabela verdade. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela verdade de um circuito que tem duas entradas, E0 e E1, e uma saída, que eu chamei de S. Essa tabela mostra todas as possíveis combinações de zeros e uns para as entradas. Então eu tenho uma linha quando E0 é 0 e E1 também é 0, uma outra quando E0 é 0 e E1 é 1, outra quando E0 é 1 e E1 é 0, e outra quando E0 é 1 e E1 vale 1. Neste caso, para esse circuito aqui, o que eu estou dizendo é: não importa quais serão as minhas entradas, a minha saída sempre será 0. Isso daqui é uma tabela verdade de um circuito contendo duas entradas e uma saída. Aí eu faço uma pergunta: quantas linhas possui uma tabela verdade de um circuito digital com N entradas? Bem, para duas entradas, nós temos 4 linhas. Por quê? Nós temos que fazer todas as combinações possíveis. E0 pode ser 0 ou 1, então tem dois valores possíveis. E1 pode ser 0 ou 1, então tem mais dois valores possíveis. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 possíveis permutações aqui. Se eu tenho 3 entradas, cada entrada pode ser 0 ou 1, ou seja, cada entrada tem dois valores possíveis. Então a minha tabela verdade vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 linhas. Se eu tenho 4 entradas, será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à quarta, 16 linhas. Então, a cada entrada que eu coloco, eu dobro o tamanho da minha tabela. Então, a resposta aqui é 2 elevado a n. Se o circuito tem n entradas, a minha tabela verdade terá 2 elevado a n linhas. Ótimo, sabemos o que é uma porta lógica, sabemos o que é uma tabela verdade. Agora a gente pode introduzir o assunto de portas lógicas básicas, que são as portas AND, OR e NOT. Existem variações dessas portas lógicas, que são as portas NAND, NOR e SHOR, que nós vamos ver num outro vídeo.
Mas adianto para vocês que com essas portas aqui a gente consegue desenhar circuitos sem precisar de nenhuma dessas aqui. A porta E vai retornar para a gente a saída verdadeira se e somente se todas as entradas forem verdadeiras. A representação gráfica da porta AND é esta daqui. Então nós temos um traço reto e uma meia-lua. Eu posso ter duas ou mais entradas e apenas uma saída. Aqui no caso, X é a minha saída e A e B são as minhas duas entradas. Como esta daqui é a porta AND, eu sei que o meu X só será 1 se o A e o B forem 1. Para quaisquer outras combinações de valores, o X será 0. Matematicamente, eu posso escrever isso como uma expressão, que é X igual a A vezes o B, esse sinalzinho do ponto. Ou eu posso simplesmente omitir esse ponto, colocar X igual a AB. Ou ainda, posso fazer X igual a A circunflexo B. Todas essas expressões dizem a mesma coisa. Elas estão dizendo que X, a saída X, é o resultado de eu aplicar a lógica AND entre A e B. E eu leio X é igual a A AND B ou X é igual a A e B. Traduzo para o português. E aí tem um outro exercício. Escreva a tabela verdade da porta lógica AND. Bom, pessoal, nós queremos construir a tabela verdade para a porta lógica AND. Relembrando, a porta AND tem um lado reto e uma meia-lua. E ela pode ter duas ou mais entradas. Nós vamos fazer com duas entradas e uma única saída. Vou chamar a saída de S e vou chamar essas entradas de A e B. Vamos fazer a tabela verdade. Eu tenho duas entradas, então a minha tabela verdade tem 4 linhas. Agora vem o macete para a gente desenhar essa tabela verdade. Na entrada mais à direita, a gente faz 0, 1, 0, 1. Na do lado, a gente vai fazer 0, 0, 1, 1. Se eu tivesse 3 entradas, eu faria para a entrada mais da direita 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, porque ela teria 8 linhas. Na entrada do meio, eu faria 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E na mais da esquerda, eu faria 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ou seja, começo com 0, 1, 0, 1, e aí eu vou dobrando o número de zeros e de uns que eu faço na sequência. Se vocês seguirem essa lógica, vocês vão conseguir desenhar tabelas verdade com bastante facilidade, sem precisarem pensar nas permutações. A porta lógica AND é 1 quando todas as entradas são 1. Então aqui no caso, a saída será 1 apenas aqui. E em todos os outros casos, a saída é 0. Está feita então a tabela verdade da porta AND. Uma das utilidades mais comuns da porta AND é transferir bits de um registrador para outro da CPU, ou seja, copiar os dados de um lugar para o outro. Para fazer essa transferência, a gente faz uma AND com os bits do registrador de origem com o bit 1. E eu vou desenhar isso para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu tenha um registrador A de 4 bits que tem o valor 0, 1, 1, 0. Eu quero copiar o valor de A em B. O que poderia ser feito? A minha CPU poderia enviar um bit 1, fazendo uma lógica AND com cada um desses bits e jogando a saída em B, da seguinte forma. Terei o meu sinal de CPU, que será um valor 1. Então ele vai mandar o valor 1 aqui. Para cada bit do registrador A, eu faço uma lógica AND. E eu farei essa lógica com um bit do registrador e a outra entrada será o próprio bit da CPU. E eu jogo a saída dessa porta
no bit do meu registrador B. E eu faço isso para todos os outros bits. AND com este bit aqui e este daqui. Jogo a saída nesse registrador. AND deste bit com o bit 1 da CPU. Jogo a saída nesse registrador. AND com este bit e este bit da CPU. E jogo a saída aqui nesse registrador. Quando eu faço isso, o que acontece? 0 AND 1, que está vindo aqui, vai dar 0. 1 AND 1 vai dar 1. 1 AND 1 vai dar 1. E 0 AND 1 vai dar 0. Ou seja, eu consegui copiar o registrador A no registrador B usando portas lógicas AND. Tenho aqui um outro exercício. Nós vamos fazer a letra B e vocês façam os outros aí na casa de vocês. Eu quero realizar a lógica AND bit a bit dos valores a seguir. Então o A vai ser 0, 1, 1, 0 e o B será 1, 1, 0, 0. A vale 0, 1, 1, 0 e B vale 1, 1, 0, 0. O AND vai ter o valor 1 se todas as entradas forem 1. Então, para este par de bits aqui, eu terei a saída 1. Nos demais casos, eu terei 0. Então, aqui 0, 0 e 0. E essa daqui é a resposta que a gente está buscando. Professor, e quando tem mais de duas entradas? É o mesmo esquema. A AND só vai dar 1 se todos os bits forem 1. Então, para o último bit aqui, o valor da saída será 1, porque é 1 em C, 1 em B e 1 em A. Para o penúltimo bit já não é 1, porque o penúltimo bit de A é 0, e assim por diante. Porta OR. A porta OR possui saída verdadeira se e só se pelo menos uma das entradas for verdadeira. A gente representa a porta OR desse jeito aqui. Do lado das entradas nós temos uma meia-lua e completamos a figura. Então a AND é reta e a OR tem essa meia-lua. Assim como a AND, posso ter duas ou mais entradas e terei uma saída. Essa saída será 1 se pelo menos uma entrada for 1. E ela só será 0 quando todas as entradas forem 0. Expressão matemática. Eu falo que x é igual a A mais B. Então, AND é o ponto da multiplicação. OR é a soma. Ou eu faço x é igual a A vizinho B. AND seria o circunflexo, OR o vizinho. Posso ler x é igual a mais B, ou x é igual a OR B, ou x é igual a A ou B. Vamos fazer a tabela verdade para a porta lógica OR. Porta lógica OU. Nós temos uma meia-lua e completamos a figura. Ela pode ter duas ou mais entradas. Farei o OU com duas entradas, que é a porta OU básica. Tenho entradas A e B e tenho a saída S. S, então, é igual a A ou B. Outra forma de escrever, A ou B. Tabela verdade da porta OU. Mesmo macete, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1. A porta OU é 1 se pelo menos uma das entradas for 1. Ou seja, ela só vale 0 quando todas forem 0. Então, na primeira linha, a saída será 0. E em todas as demais linhas, a saída é 1. Está feita a tabela verdade da porta OU. Como seria a lógica OR bit a bit dessas entradas aqui? Vou fazer a letra C. Desejo fazer OI bit a bit de A com B com C. 1 ou 1 ou 1 dá 1. Lembrando que basta eu observar se uma das entradas é 1 para que a saída seja 1. Aqui, alguma das entradas é 1?
Sim, então a saída é 1. Aqui também é 1 e aqui também é 1. Essa então é a resposta que a gente está procurando. Se fôssemos representar na porta lógica, a gente poderia representar assim, com 3 entradas. Por fim, nós temos a porta NOT, que possui apenas uma entrada e uma saída. E a saída é o complemento de 1 dessa entrada. Complemento de 1 é o mesmo que o inverso, ou seja, se a entrada é 0, ao passar pelo NOT, ela vira 1. Se a entrada é 1, ao passar pelo NOT, ela vira 0. A representação da porta NOT é um triângulo com uma bolinha. Então tem uma entrada e uma saída, e esse triângulo que representa a NOT. Se o A for 0, o meu x é 1. Se o A for 1, o meu x vale 0. Representação matemática. Posso falar x é igual a A barra, ou x é igual a A linha, ou x é igual a esse símbolo aqui e A. E eu vou ler que x é igual a NOT A. Dificilmente a gente traduz o NOT para o português. Então pouca gente vai falar x é igual a não A, mas é possível. A tabela verdade da porta lógica NOT é trivial, porque nós temos apenas uma entrada. Como nós só temos uma entrada, ela terá duas linhas, que é 2 elevado a 1. Quando a entrada A é 0, a minha saída é 1. Quando a entrada A é 1, a saída é 0. Lógica NOT bit a bit dos valores a seguir. Também trivial. Para este caso aqui, o resultado será 1, 0, 0, 1. É só trocar os bits. Aqui será 0, 0, 0, 0, 1. E assim por diante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!